Bom dia, meus irmãos. Bom dia, queridos ouvintes, a todos que estão acompanhando nesse momento a nossa live nesta manhã. Nós queremos louvar a Deus por esta oportunidade, podermos estar todos reunidos aqui, né, de forma online. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo nesse momento. Também quero cumprimentar nosso querido irmão e professor, pastor Bruno. Seja muito bem-vindo nesta manhã. Deus lhe abençoe e lhe use nesta manhã, que vai estar nos transmitindo esta maravilhosa escola, que é a lição 1 desse novo trimestre, né? A carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O Bruno, dá uma saudação para os irmãos. Paz do Senhor, Deus por esta oportunidade, irmão Éder, presbítero da nossa igreja, que está aí na direção dos trabalhos nesta manhã. Somos gratos a todos os irmãos que desde já estão online acompanhando. Nós pedimos aos irmãos que, por gentileza, compartilhem nela, Éder, essa live através do Facebook, lá compartilhando essa live, ou através do WhatsApp, né? Se você puder aí mandar uma mensagem aí para o grupo da sua igreja, o grupo dos amigos, que você participa aqui. Em alguns minutos, em alguns instantes, nós estaremos, né, dando início ao estudo, né, desta carta, né, que esse trimestre nós vamos aprofundar de maneira muito abrangente. Também vai o meu abraço e o agradecimento ao pastor Josué, na pessoa dele, a toda a igreja, né, que nos dá a oportunidade de mais uma vez estar aqui, né, para ministrar a palavra do Senhor. Amém, irmão Bruno. Nós já queremos, nesta manhã, já saudar os nossos irmãos que já, agora pela manhã, nós estávamos ali na igreja participando da Santa Ceia, o pastor está distribuindo a ceia ali na igreja, de uma maneira com ordem e decência, e seguindo todas as orientações dos nossos governantes e também da pessoa da área da saúde, aonde ali não há aglomeração, há uma organização. O pastor está ali ministrando a ceia para todos os irmãos que quiserem participar. Então, nós já temos aqui alguns irmãos que já participaram da ceia e estão conosco, a irmã Noemi, nossa querida irmã, junto com seu esposo, nosso querido irmão Arthur, também o nosso querido irmão Jardel já está junto conosco, a irmã Najara, que é assídua, né, assistindo a escola e também presencialmente. E também nós temos a irmã Suzana, que está também já conosco aí. E no momento em que nós formos transmitindo aqui, você vai ver ali a sua mensagem, com certeza vai estar aparecendo ali. A irmã Kátia também. Muito bem-vindo a cada um dos irmãos. Irmão Bruno, acho que nós não podemos perder muito tempo. Eu já quero dar liberdade para o irmão iniciar, então, nessa manhã, a nossa escola. Então, meus irmãos, nós queremos dar início. Nós estamos, como é tudo novidade também aqui, nós estamos, né, Éder, se adequando, né, aí a essa tecnologia, né, a esse processo. Então, na medida do possível, o Éder vai fazer leitura dos slides e depois eu teço, né, os comentários. Mas a gente pede para os irmãos que, se em algum momento falhar aí a conexão, os irmãos mandar o WhatsApp para mim ou para o Éder, pode comentar até mesmo na live. Também, se os irmãos ficarem com alguma dúvida, querer esclarecer alguma coisa, também, né, Éder, nos mande para o WhatsApp que a gente vai atender você. Com certeza. Meus queridos, se alguém quiser o nosso WhatsApp também para fazer um pedido de oração ou talvez um aconselhamento, nos chame aí, nos deixe uma mensagem aí, deixe o seu telefone, que a gente também pode entrar em contato, né, Bruno? Isso, é verdade. Isso que o Éder trouxe é de grande valia, realmente. Se alguém está precisando de uma oração, de uma palavra de aconselhamento, deixe seu comentário ali que a gente entra em contato com você. A gente vai colocar agora o slide na tela cheia para que você possa visualizar aí na sua casa o slide de maneira cheia. Eu também, né, a minha sugestão é que você pegue a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia aí perto de você, pegue a sua Bíblia
pegue a sua revista da escola dominical, porque não deixa de ser um estudo, né? Na verdade, é um estudo estamos em quarentena e estamos em isolamento, podemos assim dizer, mas nós não estamos ausentes, né? Nem deixando de lado o estudo da palavra de Deus. Muito pelo contrário, então, temos de nos aprofundar nos estudos da palavra de Deus, não é mesmo, Éder? Com certeza. O fortalecimento da nossa fé nesse momento de isolamento, ele vai se dar, irmão Bruno, através da meditação da palavra do Senhor. É através desse momento que a gente tira para sentar e para poder ouvir a palavra do Senhor é que a nossa fé vai ser fortalecida. E com certeza, você que parou o que você estava fazendo para nesse momento meditar na palavra do Senhor, com certeza a graça e a misericórdia e as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida nessa manhã. Amém. Então vai ficar somente as nossas vozes aí na tela e a gente vai agora então dar início então a explanação aí da palavra do Senhor. Irmão Éder. Vamos então ao nosso texto áureo, né? De praxe, nós sempre fizemos o nosso texto áureo, que diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Logo a seguir, nós já vamos entrar então na verdade prática, e aonde está escrito da seguinte maneira: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Vamos mais adiante, agora nós vamos entrar na nossa leitura bíblica em classe. E como disse o irmão Bruno, se você tem a sua Bíblia aí em casa, abra sua Bíblia junto conosco aí em Efésios capítulo 1, versículo 1, e o versículo 2 nós vamos ler, e depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos 19, capítulo 1, até o 7, que diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, então, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste-vos já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, meus queridos irmãos, agora nós vamos passar ao objetivo desta lição: mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. E os objetivos específicos são esses: apresentar a autoridade e a data da Epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito da Escritura e a mensagem contida na Epístola. Vamos já passar para a nossa introdução. Nós estamos um pouquinho meio rápido, porque o horário ele é muito rápido. Então, nós não podemos perder muito tempo em comentar versículos, né? Depois, o irmão Bruno vai estar fazendo comentário, então, da introdução e dos tópicos a seguir. A Epístola aos Efésios é dominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas.
Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Irmão Bruno, quer fazer um comentário acerca da introdução? Sim. Vamos lá, vamos para a nação. Nós estamos vendo alguns irmãos ali cumprimentando e os irmãos participando aí. Então, meus amados, nós temos a oportunidade desse semestre, então, de estudar sobre a carta de Paulo à igreja que está em Éfeso, tá? A lição que tem por título nesta manhã, Carta aos Efésios, aos destinatários. A lição de número 1 tem sempre o objetivo de estabelecer as bases para todo o trimestre. Então, é muito necessário, é essencial que você acompanhe atentamente essa live para que, mestre, quando você participar das outras escolas, das outras aulas, você possa, porque tem um contexto muito específico quando Paulo escreveu essa carta à igreja que estava em Éfeso. Então, nesse trimestre, nós vamos ter ensinamentos muito grandiosos, nós vamos ter coisas que vamos aprender como igreja, como corpo de Cristo, como a igreja que é o corpo de Jesus Cristo. Então, eu peço a você, se você sair dessa live, volte depois, ou se ela estiver disponível da página da igreja, para que a gente possa, né, estabelecer as bases do trimestre. Eu começo já dizendo que esta igreja que está em Éfeso, como está mostrando, ela é denominada como a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Porque nós vamos aprender que esta carta, meus irmãos, ela tem um significado muito grande para todos os estudantes da Bíblia Sagrada. Porque tem visões bastante específicas e, da mesma maneira, bastante simples. Dos capítulos 1 ao 3, nós vamos entender que Paulo faz ali uma advertência teológica, um tratado teológico com a igreja que está em Éfeso. E a partir do capítulo 4, 5 e 6, Paulo faz que as pessoas possam entender de como pôr em prática este tratado teológico, este tratado que Paulo faz à igreja. Então, nós sabemos, então, que a igreja que recebeu esta carta era uma igreja muito querida por Paulo. E também nós podemos, desde já, de antemão, dizer que foi uma igreja muito... Imagine agora, 2 a 3 anos, ir aos cultos, e você saía para ir ao culto, alguém lhe perguntar, mas quem é que vai ministrar hoje? E você poder dizer, olha, quem vai ministrar é Paulo. E assim foi a realidade da igreja que estava em Éfeso. Ela, por esse período de tempo, aproximadamente, ela recebeu, e Paulo estava ali ensinando eles, todos os dias. Por isso que Paulo tinha um carinho especial por essa igreja. Nós temos um pensador, né, e ele traz uma explicação e um resumo da carta aos Efésios muito interessante. Ele dizia que, embora a graça do evangelho tenha sido prometida aos judeus, nós sabemos, né, que o evangelho, a promessa, o povo escolhido por Deus é o povo judeu, mas Erasmo de Roterdã dizia que foi subsequentemente estendida a nós, aos gentios, pelo decreto de Deus, e era o seu dever, ou seja, levar a mensagem até eles, ou seja, até nós. Então, nós entendemos que, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fomos alcançados, Éder. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Maravilhosa. Essa lição ela é fantástica. Nós temos certeza
que esta lição trará um conhecimento bíblico muito grande para aqueles irmãos que se deterem a assistir nossas lives e se nós voltarmos para a igreja, assistir nossas escolas dominicais. Você não vai se arrepender, porque esta lição ela é fantástica. E já estamos Amém. sendo abençoados nesta manhã com essa palavra. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que ainda estão entrando aí, assistindo, né? Irmão Natanael está conosco aí, irmã Marisa, nosso querido vereador, irmão Jonas Xavier, está junto conosco aí, nosso professor da escola dominical, nosso querido irmão Paulo Marinho, aqui da Coab, Deus abençoe. A irmã Noeli Silveira está junto conosco, Deus abençoe os irmãos. E vamos então, irmão Bruno, passar então para o primeiro tópico, a autoria e a data da carta de Efésios. Vamos lá. 1.1, então, a autoria. Conforme, deixa eu passar aqui. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico. Ele também era chamado de Paulo, que era o nome grego. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele. Atos 13 e 9. Já fazer um comentário. Mas Claro, algo que é muito importante, desde já nós salientarmos, é que por muitas vezes a gente ouve que seu nome mudado quando se encontrou com Jesus Cristo. Não é mesmo, Éder? Por diversas vezes a gente, muitas vezes, já ouviu isso. Quando Paulo se encontrou com Jesus Cristo, ele teve seu nome mudado. Mas não, nós vamos... sim. Paulo, ele já tinha o seu nome gentil desde do seu nascimento, da sua concepção. É claro que o nome hebraico dele era Saulo, mas o nome gentílico dele, o nome grego, era Paz, né? Essa inserção do seu nome para que ele pudesse alcançar o objetivo do seu ministério, que era o povo gentílico. Nós e esta carta é uma carta escriturística, ou seja, Paulo ele é portador e não só portador, ele é escritor dessa carta. Então, nós desde já entendemos que Paulo ele é escritor. Por quê? Porque se levantou no 19 por alguns eruditos há alguns questionamentos acerca da veracidade, né, da autoria de Paulo nesta carta, por duas razões principais. A primeira razão é que os estilos e as ideias desta carta não convenceriam. O segundo motivo é que o autor, em tese, parece não conhecer. Por quê? Porque nós vamos uma carta circular. A capital da Ásia Menor, que era a igreja de Éfeso, era rodeada pelas redondezas de muitas outras cidades menores. Vamos entender um pouco mais adiante que esta carta ela foi circular e algumas pessoas se apoderando, né, deste argumento disseram, olha, parece que Paulo, o escritor, não conhece o destinatário, não conhece para quem ele está escrevendo. Ele parece que não convence, mas nós, né, cristãos, eu estou recebendo alguns WhatsApps aqui dos irmãos aqui. Meus irmãos, a transmissão está cortando. Se alguém vê aí que está cortando, nos avisem, por gentileza. Éder, está cortando a tua, será aí? Olha, Bruno, eu estou acompanhando aqui, eu não... Recebi aqui que está cortando. Qual que
qualquer coisa, os irmãos nos dê um toque aí para a gente tentar ajustar aí, porque o objetivo nesta manhã aí, eu vou tentar fazer um ajuste aqui e vamos ver se estiver cortando, meus irmãos, por gentileza, mandem ali. Bom, vamos fazer um ajuste aqui. Tá cortando mesmo. Que está cortando. Vamos, a gente poder. É como nós dissemos aos irmãos, tudo isso é novidade para nós estamos ainda nos ajustando, né? Sim. Nos ajustando aqui essa... Tá cortando, o pessoal tá avisando, Bruno. Então vamos ajustar aqui, só um minutinho. Irmãos, por gentileza, nos dê um feedback ali nos comentários para ver se melhorou. Mas vamos lá. Eu dizia que por duas razões, alguns eruditos, estudiosos, levantaram, né, essa questão que Paulo, de repente, não seria o autor da carta da igreja que está em Efésios. Mas nós refutamos isso contrapondo as seguintes razões. Primeiro, abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo. A primeira razão. Paulo, ele teve uma longa estadia em Éfeso. O capítulo 19 do livro de Atos, versículo 10, nos diz que Paulo, durante 2 anos, de modo ininterrupto, esteve pregando a palavra do Senhor nessa cidade. Você consegue observar isso na sua Bíblia? E, ou seja, Paulo conhecia o povo a quem ele estava escrevendo, sim. Então, essa teoria de que Paulo não conhecia para quem ele estava escrevendo, sim, ele conhecia. O segundo motivo, a segunda razão que nós afirmamos que Paulo escreveu essa carta é justamente os versículos de 1 e 2 do livro de Efésios, que Paulo, né, faz essa reivindicação dele a respeito da escritura da carta. O terceiro motivo, ele era comum o autor e o destinatário serem conhecidos. Isso é muito interessante, porque Tíquico, que foi quem levou a carta de Paulo à igreja em Éfeso, também levou a carta de Paulo à igreja que estava em Colossenses. Se você abrir aí a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Efésios, olha só, observe. O versículo 21 e 22, Paulo, ele faz menção de Tíquico, dizendo, olha, para que saibais também a meu respeito e que o faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. E se depois nós formos a Colossenses 4, 7 e 9, nós vamos ver que Paulo também fala sobre Tíquico, ou seja, Tíquico era o portador dessas cartas, ou seja, ele era aquele encarregado de levar estas cartas até a igreja que estava em Éfeso. Meus irmãos, melhorou agora o áudio aí, eu tentei ajustar aqui. Éder, pode olhar aí na live, ver o que os irmãos estão comentando. Eu estou acompanhando pelo Facebook aqui também, Bruno, e agora ficou bom. Não está travando agora. Pode dar continuidade. Ótimo. Tá bom. Vamos então, Éder, aí, por gentileza, ao subtópico 2, assinatura apostólica. E só para ficar bem esclarecido, né, irmão Bruno, sobre essa questão, eu acho que Efésios capítulo 1 e 1 ali, eu acho que já deixa bem esclarecido que ele é o autor, né? Quando ele fala, Exato. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, já está direcionando e assim mesmo se intitulando o autor da carta. Eu acho que esse ponto acho que ficou bem esclarecido para os irmãos. Isso, é por isso que a gente tem que refutar essa ideia aí que Paulo não seria o escritor. Como eu falei, o cunho teológico desta carta, ou seja, ela é escriturística. Paulo reivindica, né, a autoria dessa carta.
Perfeito. Então, vamos ao capítulo, ao ponto 1.2, né? A assinatura apostólica. Pode passar. Vamos lá. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Epístolas paulinas, estão todas elas ali, os irmãos podem acompanhar, nós não vamos ler por questão de tempo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, foi que ele se intitulou então Paulo. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Romanos 11 e 13. Obrigado. Eu vou fazer um comentário sobre isso aqui, meus irmãos. Se vocês observarem aí a tela, vocês vão ver as 13 cartas, né, 13 epístolas que Paulo escreveu. Vocês, por alguns momentos, vão ver eu falar carta e epístola a respeito de Efésios, só que tem uma diferença entre carta e epístola. Nós vamos aprender a diferença entre carta e epístola. Carta é algo mais pessoal, é algo mais direcionado a uma pessoa específica. Ela é mais curta. Já a epístola, ela é destinada justamente a uma circulação, ou seja, a um grupo maior, mais abrangente. Tanto é que, por Efésios ser um livro um pouco pequeno, não tem, né, vamos dizer assim, uma decisão uniforme por parte dos estudiosos da Bíblia Sagrada se ela é uma carta ou se ela é uma epístola. Mas, né, a gente pode, né, jogar aí as palavras carta e epístolas sobre o livro de Efésios, que nós não vamos incorrer nos erros, não. E eu quero que você observe, olha só, nós temos aqui uma divisão muito clara das epístolas paulinas, dessas cartas que Paulo escreveu. Nós temos o primeiro grupo, que são as escatológicas. Se os irmãos observarem o teor do texto das epístolas escatológicas, nós vamos entender que primeiro e segundo Tessalonicenses compreendem, né, então, este resumo de cartas escatológicas. O segundo grupo são as soteriológicas, ou seja, falam da salvação, que compreendem os livros de Romanos, 1º e 2º Coríntios, e a carta da igreja que está em Gálatas também. Nós temos também as cartas da prisão, que são essas que nós, né, vamos ter um enfoque um pouquinho maior hoje, porque está compreendido nela o livro de Efésios. Então, o terceiro grupo é as cartas da prisão, que Paulo escreveu quando estava preso. A igreja que estava em Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. E também temos as cartas pastorais, que entregam 1º e 2º Timóteo e Tito. Então, nós temos uma divisão muito clara a respeito destas cartas. A outra parte ali que traz, né, por Paulo, se considerar um nome mais apropriado para entrar, né, no mundo gentílico, é exatamente isso que eu falei ali no início, sobre a respeito do nome Paulo e Saulo, essa diferença. Porque Paulo, ele sabia que estava escrevendo a uma igreja gentílica. Paulo se considerava gentil dos gentios, ou seja, se considerava doutor dos gentios. Se você observar aí a palavra do Senhor que está em 2 Timóteo, por gentileza, vá até a sua Bíblia lá. Eu vou dar um tempinho para você buscar a sua Bíblia aí. 2 Timóteo. Segunda epístola ao Timóteo. Versículos 8 ao 11 do capítulo 1. Ou versículo 11, especificamente. O que Paulo diz? Para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Paulo estava dizendo que ele foi designado pregador, apóstolo e mestre para um grupo específico, ou seja, a igreja gentílica, todo aquele que não era judeu. Paulo estava, então, confrontando com aqueles judeus que diziam, olha,
você realmente não faz parte, você abandonou aí aquilo que você tinha por direito. Mas Paulo está dizendo, olha, exatamente, Timóteo, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre justamente para esses, os gentios. Éder, por gentileza. Vamos então dando continuidade. Vamos lá. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Efésios, capítulo 1 e 1. Isto é, não escolhido por homens. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, e o ressuscitou dos mortos. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Amém. Obrigado, Moeda. Meus irmãos, é importante nós entendermos aqui que a igreja, ela não nomeia apóstolos. Os apóstolos são chamados especificamente por Deus, por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse termo apóstolo aqui vem do aramaico shalá. Esse termo, ele sugere que apóstolo, ele é aquela pessoa comissionada, não apenas como um missionário que leva a mensagem, que tem como objetivo de trazer uma mensagem, mas ele é como um embaixador que tem uma carta selada para entregar a uma autoridade de um outro país, ou seja, ele para substituir como procurador aquele que o enviou. E assim que Paulo se colocava para essas pessoas, ele dizia, olha, eu sou apóstolo não por vontade minha, mas por vontade exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver que em 7 das cartas que Paulo escreve, ele reivindica explicitamente a sua autoridade, dizendo, olha, eu tenho essa autoridade apostólica não por minha vontade, mas pela vontade de Deus. Ou seja, isso significava que o chamado dele não era porque os homens o escolheram, mas sim porque o próprio Cristo escolheu Paulo e o determinou para ser apóstolo da igreja de Jesus Cristo aos gentios, aqueles que precisavam encontrar o caminho da salvação. Vamos então a 1.3. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, embaixador em cadeias. As epístolas da prisão nos trazem muito ensinamentos. Nós temos registrados no livro de Atos 2 longas prisões. Se você quiser anotar aí ou observar na sua Bíblia, nós vamos ver que em Atos capítulo 24, ela relata os 2 anos da prisão de Paulo em Cesareia. E no capítulo 28, ele relata também 2 anos de Paulo na prisão em Roma. E Paulo, ele gosta de se identificar exatamente como ele fez menção nesses versículos aí. Ele diz, olha, eu sou preso do Senhor. Paulo estava querendo dizer que a prisão que ele sofria era uma prisão no Senhor. Tem uma preposição que faz muita diferença, porque Paulo considerava isso um dom de Deus. Observe na sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 1, e versículo 8, que Paulo diz, olha, Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo considerava ser um prisioneiro em Cristo, Éder, um dom. Ele se achou no Senhor
Ou seja, ele testemunhou diversas vezes que ele fora feito prisioneiro por causa da graça que ele encontrou em Cristo Jesus. Tanto é que em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 23, vocês vão encontrar, eu vou ler para vocês aqui, vocês vão encontrar a seguinte narrativa de Paulo. Observe. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Ou seja, Paulo considerava o sofrimento pelo amor à obra de Cristo uma vocação, um dom. Ele considerava-se um presente gracioso aos gentios. Ele dizia, olha, por amor de vocês, eu sou embaixador em cadeias. Que coisa tremenda, né, irmão Bruno? Em vez de haver murmuração da parte de Paulo, ele expressava uma alegria em estar passando por aquele momento ali, entendendo que era um propósito e a vontade de Deus. Então, nós precisamos também, muitas das vezes, compreender e entender que às vezes acontecem coisas e situações na nossa vida e nós temos que nos alegrar que é uma permissão de Deus e ele sempre tem um propósito por detrás de algo que está acontecendo na nossa vida. Sempre existe ali um cuidado da parte de Deus para conosco. Amém, é verdade. Então. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Meus irmãos, a gente observando todas essas informações que a gente vai aprendendo e recebendo nessa manhã, a gente vai entender que durante os 3 primeiros séculos, né, após a vinda de Jesus Cristo, a sua primeira vinda, os cristãos ou o cristianismo, ele não gozou de um status legal, obviamente, principalmente no Império Romano. E o encarceramento, as restrições, as prisões eram muito frequentes, famosas experiências na vida de muitos cristãos. Tanto é que Paulo escreve falando exatamente isso. E o que mais me chama a atenção, eu quero destacar a carta aqui aos Filipenses, é que Paulo, ele escreve a carta à igreja que está em Filipos em tom, Éder, de uma felicidade que nós não conseguimos humanamente compreender, porque diversas vezes Paulo reitera, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é o meu alvo, o Senhor é o meu objetivo de vida. Ou seja, ele que estava preso, Éder, mandando para pessoas que teoricamente estavam livres, encorajando essas pessoas a se alegrar. E eu acho que isso tem uma aplicabilidade muito grande nos nossos dias atuais. Nós podemos estar passando por esse momento de dificuldade, como é, né, de conhecimento de todos aqui, mas nós temos certeza que a nossa alegria, ela não está aqui, ela não está na situação, mas ela está, sim, em confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Éder. Amém. Glória a Deus. Isso aí, irmão. Perfeitamente essa colocação. Não é uma quarentena que vai nos tirar a alegria da salvação. Exato. E uma outra coisa interessante é que nós temos muitos relatos dos pais da igreja, de pessoas que foram conduzidas à morte e tiveram em sua morte uma representatividade muito grande. Um dos prisioneiros mais famosos da era apostólica, Éder, foi o bispo de Inácio de Antioquia. No livro Os Pais da Igreja, que a CPAD redigiu, nós encontramos todas essas histórias. Ele foi conduzido até Roma para ser morto pelo rei, né, executado no reinado de Trajano, em 98, por aí, depois de Cristo.
E essa pessoa, esse bispo, ele escreveu também diversas cartas às igrejas de toda a capital de toda a Ásia Menor, melhor dizendo, toda a Ásia Menor. Ele escreveu, então, cartas à igreja que estava em Éfeso, que estava em Esmirna, que estava em Roma, ou seja, ele era um bispo bastante conhecido dessa época. E ele se considerava também, assim como Paulo, um privilegiado em sofrer por Cristo. Tanto é que na carta que ele escreve à igreja que está em Roma, nas suas últimas palavras, ele diz: olha, eu sou trigo de Deus moído pelos dentes das feras para me tornar o pão puro de Cristo. Ou seja, eles consideravam sofrer por causa do evangelho, Éder, como um dom, uma dádiva, que eu e você possamos ter essa consciência que quando nós sofrermos pelo evangelho, pela palavra do Senhor, nós estamos sofrendo por uma boa causa. Amém. Vamos dar continuidade, então. Acredito que está maravilhosa essa lição nessa manhã. Estamos sendo edificados pela palavra. Vamos à data, então, né? Isso, vamos à data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. Esse registro se dá em Atos 28 e 30. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Efésios 6, 21. Então, meus irmãos, sobre a data não tem muito o que discorrer aqui, é consenso, então, né? É entendível que ela foi escrita aproximadamente, né, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, né? Tanto é que nós conseguimos compreender isso porque a carta aos Colossenses também foi escrita nesse período. E Tíquico, sendo portador dessas duas cartas, né, nos evidencia exatamente isso que nós acabamos de ler aí. Podemos ir adiante. Perfeito. Os destinatários, então. Vamos aos destinatários da carta de Efésios. A cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial, religioso da Ásia Menor. Atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Perfeito. Irmãos, Éfeso significa desejável, tá? Ela era a capital da Ásia Menor, ou seja, ela era o centro comercial de uma região toda. Estudiosos e geólogos, muitos historiadores ao longo dos anos dizem que essa época, Éfeso tinha cerca de 300 a 500 mil habitantes. É claro que é um espaço bastante abrangente nessa diferença de 300 a 500 mil, mas dizem que ficava em torno disso, né, o índice populacional da igreja, né, ou melhor dizendo, não, da cidade que estava em Éfeso. A sua rua principal, aqui Éder, eu já vou tecer alguns comentários, ela era pavimentada em mármore e colunas trabalhadas de ambos os lados. Olha só, eu trouxe algumas imagens aqui para que os irmãos, né, possam ver aí, as pessoas que estão nos acompanhando, possam ter noção aí do que eu estou falando. Essas imagens são as ruínas do que nós já vamos falar aqui mais profundamente,
do templo de Ártemis ou Diana. Esse templo, ele era considerado uma das 7 maravilhas do tempo do mundo antigo. Tanto é que, se você observar lá a palavra do Senhor, que está em livro de Atos, capítulo 19 e versículo 29, você vai ver que esse templo, no caso, ele era considerado muito grande. Nós temos também o teatro, que eu vou mostrar a imagem para você aqui, que era um teatro que cabiam aproximadamente 25 mil pessoas. Vocês conseguem imaginar, na antiguidade, um teatro desse volume, dessa capacidade? Observe aí na foto, a foto que foi tirada de cima, Éder, o tamanho desse teatro. Era algo muito imponente, algo muito grande, ou seja, Éfeso era uma cidade bastante influente para a sua época. Se você observar nessa foto aí que está a primeira, acima ali do teatro, você vai ver que essa rua, que a história conta também, ela era uma rua toda revestida de mármore, ou seja, um elemento muito fino. Era uma cidade, então, bastante conhecida por sua beleza. Nós temos aqui outras fotos também que evidenciam tudo isso que nós estamos falando. Ó, tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. É importante também a gente salientar, isso você pode anotar aí, que Éfeso foi a cidade onde João escreveu o 4º evangelho. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas acham, Éder, que o último livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Apocalipse, mas na verdade não foi. Depois que João esteve em Patmos, ele recebeu um induto por parte de Nerva, e ele acabou voltando para Éfeso, para a cidade de Éfeso. E quando ele voltou para a cidade de Éfeso, ele escreve aí o 4º evangelho, que nós conhecemos que é o livro de João, e as 3 epístolas, 1º, 2º e 3º João. Ou seja, Éfeso, a cidade de Éfeso, a gente por vezes aqui troca, né? Porque a gente está falando da igreja em Éfeso, mas também está falando da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi muito importante, nós vamos ver isso na trajetória de muitas, né, autoridades e pessoas, né, que tiveram grande influência no mundo eclesiástico, né, na história da eclesiologia. Vamos adiante, Éder. Perfeito. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construída em mármore, era o templo. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendidos no templo. A razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. Obrigado, Éder. Eu vou fazer alguns comentários aí. Então, nós chegamos, né, à religiosidade em Éfeso. Meus irmãos, a religião oficial de Éfeso era exatamente a religião dessa deusa aí, que era uma deusa pagã da fertilidade. Ela tem 2 nomes, Ártemis ou Diana. Qualquer um dos nomes que nós vamos falar aqui, né, está ligado a ela. Tem um relato muito interessante em Atos, capítulo 19 e 35, que eles falam que essa imagem dessa deusa, ela caiu do céu. Ou seja, ela foi talhada, Éder, num meteorito que caiu do céu. Eles consideravam isso como uma bênção, como uma predileção divina para a cidade. Ou seja, eles foram agraciados com um meteorito e ali eles usaram das inteligências da época, dos homens, né, para que ali eles pudessem talhar, né, essa imagem e colocassem no plano central, né, do templo para ali adorar essa deusa.
Isso é interessante porque essa magia, essa fascinação deles pelo ocultismo estava estritamente ligado à crença em meteoritos. Por isso que quando eles receberam esse primeiro, podemos assim dizer, meteorito, acharam isso, eles ligaram exclusivamente ao culto de Diana. Esse templo que foi feito, né, para que eles pudessem ali adorar a Diana, ele demorou cerca de 200 anos para ser construído. É importante a gente salientar que toda a economia, como está dizendo aqui, você pode observar os slides, ela era alimentada por isso. Nós temos um relato lá em Atos 19, você tem que ler Atos 19, porque é parte integrante de toda a história que nós estamos falando aqui em Éfeso, que tinha um homem por nome Demétrio, e ele ganhava muito dinheiro, né, esculpindo, fazendo artifícios em prata para cultuarem essa deusa, ou seja, eram réplicas que eram utilizadas como altares domésticos, ou seja, tudo isso era algo que estava, né, intrínseco, estava ligado ao orgulho cívico e religioso dessas pessoas. Então, quando Paulo agora começa a pregar, e nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante ali na igreja em Éfeso, contra tudo isso, eles começaram a se preocupar, porque o evangelho estava crescendo, as coisas estavam se difundindo por lá, e tudo isso estava levando o quê? Um decréscimo da economia local. Então, esse homem incomodado disse, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Daí eles se juntaram todos nesse teatro aí, e a Bíblia vai nos falar, ali Atos vai nos contar que eles ficaram por 2 horas gritando, Diana, 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 dizendo grande, viva Diana, viva Diana, viva Diana. E a Bíblia vai nos contar que Paulo, ele quis ir até lá, mas os seus discípulos não deixaram, disseram, olha Paulo, a gente está preocupado contigo se tu for até lá, eu acredito que tu não deve ir até lá. Então, meus irmãos, nós vimos que o evangelho, quando ele é pregado, ele pode até mesmo incomodar, mas ele influencia. Vocês imaginem Paulo, ele deve ter ficado muito preocupado com toda essa situação, porque naqueles dias eles eram, tinha 25 mil contra eles lá. Ele estava ali com 12, era um grupo muito pequeno, mas hoje o cristianismo ainda continua em pé. A palavra de Paulo ainda continua viva. E a religião dessa deusa Diana Éder nem existe mais. Amém. O que a Bíblia diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É isso aí. É verdade. Então vamos É lá. verdade. A igreja de Éfeso, 2.3. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Por isso, vigiem, lembre-se de que, durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais os batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Nós encontramos na leitura em classe, que nós já havíamos lido. Isso. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. A urgência da pregação do evangelho. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso.
Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Aquila. Timóteo também foi designado para pastorar na cidade. Segundo Irineu, 130 a 202 a.C., bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Obrigada. Isso corrobora exatamente com o que a gente falou ali, né, sobre quando João teve um indulto por parte de Nerva, né, ter retornado à igreja que estava em Éfeso, ou seja, a cidade de Éfeso. Meus irmãos, eu quero que você anote isso aqui, ó. Olha só. A igreja, especificamente de Éfeso, e hoje isso se aplica a nós, ela tem dois endereços. Ela é cidadã do mundo, que somos nós, que era a igreja em Éfeso, mas ela também é cidadã do céu, porque ela está em Cristo. Nós estamos em Cristo. Esta igreja, como eu falei, é uma igreja gentílica, ela foi privilegiada por ouvir Paulo durante 3 anos. Quando Paulo chegou nessa cidade, ele encontrou ali 12 discípulos, o que a leitura bíblica em classe, né, já fez menção ali. E esses discípulos, eles ainda não tinham ouvido falar sobre o batismo no Espírito Santo. E quando Paulo os apresentou e orou por eles e lhes impôs as mãos, Paulo, então, começou a enviar eles, a mandar, e o evangelho, a igreja, se espalhou por toda a província. O livro de Atos, no capítulo 19, como eu já fiz menção aqui, nos versículos 8 a 10, ele vai nos mostrar isso. E o versículo 22 vai nos mostrar uma estratégia o capítulo 22, melhor dizendo, ele vai nos mostrar uma estratégia de evangelismo de Paulo. Paulo enviava, primeiro se colocava em uma cidade maior e depois começava a percorrer e enviar os seus discípulos, né, às cidades menores. Paulo, ele ensinou na sinagoga de Tirano, olha só, por cerca de 3 meses, ou melhor dizendo, desculpa, 3 meses ele ensinou na sinagoga. E na escola de Tirano, a gente vai ver ensinou depois por um período maior. Por que Paulo ficou somente 3 meses na sinagoga? Porque ele começou a pregar ali e viu que durante esses 3 meses começaram algumas pessoas a oferecer resistência. Depois disso, ele alugou, né, uma sala na escola de Tirano e ali ensinou. E os manuscritos, isso a Bíblia não diz, mas alguns manuscritos históricos vão nos contar que Paulo ele ficava ali ensinando das 11 às 4 horas da tarde, ou seja, das 11 às 16, todos os dias durante todo esse período de tempo, aproximadamente 2 anos e 9 meses, Paulo ficou ensinando. E a igreja, por causa disso, Éder, no versículo 10 do livro de Atos, no capítulo 19, vai dizer que a igreja se espalhou. Tanto é que aqui os slides vão dizer que até as roupas, os lenços, os aventais usados por Paulo, eles curavam, né, e expulsavam demônios. Isso não se trata de um texto normativo, não que nós tenhamos que fazer isso como uma norma hoje. Não, mas a gente vê que Deus usou isso naquele momento, naquela época, que as pessoas pudessem ser alcançadas. Perfeito, Bruno. Éder, vamos correr aí para a gente poder finalizar. Tranquilo. Vamos direto, então, aqui para... Fechamos 1 hora agora de live, né? Embora a gente ficou... começamos, era com 12 minutos, mais ou menos, né, Éder? A gente explanar a explicação, então a gente quer ficar no máximo em 1 hora de comentário bíblico. 1 hora no máximo de comentário bíblico. Perfeito. Vamos dar continuidade, então, na sequência. A saudação é a mais breve. Vamos direto aqui, então. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus, salvos pela graça. Quando aos destinatários,
a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, como o Bruno já comentou, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia. Isso aqui é bem rápido, eu vou tecer um comentário aqui. Essa saudação que ele é a saudação mais breve de todas as cartas, tá? Se dirige aos santos e fiéis. Tem muitas pessoas que têm problema quando fala essa palavra santo, mas santo nesse contexto quer dizer aquele que foi separado por Deus, ou seja, pertencer exclusivamente a Deus. Então, quando alguém chegar em você e disser santo, a gente não pode ter aquela ideia de dizer, não, mas eu não sou santo, eu não posso, né, ter esse título, não. Nós somos santos, por quê? Porque nós estamos separados por Deus e para Deus. Uma outra coisa muito interessante aqui é que Paulo cumprimenta com graça e paz. Isso diz respeito muito à característica de Paulo. Isso era uma saudação muito comum usada que um judeu fazia ao outro. Paz seja com você. Só que Paulo agora aqui, além de paz, ele acrescenta graça. Porque graça, Éder, é o resultado da nossa salvação. E a paz é o resultado disso. Ou seja, nós temos que entender isso. Graça é a causa da nossa salvação. Paz, ela é o resultado. E nós temos 3 tipos de paz que a Bíblia relata. Por gentileza, anote aí rapidamente. João, capítulo 14 e versículo 27, vai nos dizer exatamente isso que nós estamos falando. Quando Cristo agora está conversando, ele diz, olha, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, tipos de paz. Nós temos a paz do mundo, nós temos o segundo tipo de paz, que é a paz de Deus, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a paz com Deus, né? E nós temos também Filipenses capítulo 4 e versículo 27, a paz de Deus. Olha que interessante lá, o que está em Filipenses capítulo 4 e versículo 27. Filipenses 4, onde é que está aqui? E 17, desculpa. 4 e 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, nós temos esses tipos de paz, Éder. E a nossa paz verdadeira é Cristo Jesus. Amém. Vamos, então, na sequência, o propósito e mensagem. Propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios,
por nascimento e chamados incircuncisos, pelos que se chamam incircuncisos. Está em Efésios 2, 11 e 13, os irmãos podem ler aí em casa. Sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Amém. Obrigado, Éder. Rápido, meus irmãos, porque a gente está finalizando. O objetivo, o propósito dessa carta, então, fica bem claro, que era fortalecer e amadurecer todos os irmãos cristãos. Nós tínhamos, nessa época, uma influência de uma religião, que é a helênica, que era muito grande, que as pessoas eram aprisionadas pela magia negra, pelo misticismo, pelo ocultismo. Então, Paulo escreveu isso para dizer, olha, antes vocês estavam aprisionados em todo tipo de imundícia, agora vocês estão salvos, libertos por Cristo Jesus. Então, essa carta, ela traz um tratado teológico a respeito do relacionamento, de como a igreja quer se portar em comparação com outras cartas. Nós temos, por exemplo, Romanos, que traz um tratado soteriotológico, ou seja, aqueles que dizem a respeito da salvação, tudo que diz respeito à salvação. Então, quando você lembrar de Éfeso, você vai entender que ela diz a respeito de como deve se portar a igreja de Cristo. Vamos encaminhar para o final, Éder, agora. Fica à vontade aí. Vamos encaminhar para o final aqui. Meus irmãos, a mensagem, rapidamente aqui, de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça da igreja, né? E a igreja, o corpo. Nós podemos imaginar, como aqui nós já falamos, que Cristo, ele deve ser sempre aquele que norteia os pensamentos e as ações da igreja num todo. Por quê? A igreja é constituída por homens, por mulheres. E o fim principal do homem e da mulher qual é? É glorificar a Deus. Assim como o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Eu já falei aqui que essa carta, em termos de mensagem, ela está dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, um tratado teológico eclesiológico para a igreja, e no capítulo 4, 5 e 6 traz como pôr em prática isso. Nós podemos dizer, então, que isso diz respeito à maneira que eu e você devemos entender a carta de Efésios. A mensagem dela é muito mais ampla do que as outras a respeito desse relacionamento e dessa doutrina e do dever que a igreja deve ter. Então, entendamos nessa manhã que a carta de Éfeso, ela tem muitas coisas para nos trazer. Olha só, eu vou ler rapidamente aqui. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência, quando Paulo diz, olha, vocês fiquem firmes, porque ele deixou algo como garantia, para que no momento em que ele pudesse voltar, ele buscássemos juntos com o Espírito Santo, qual o penhor da experiência de salvação. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, ele está dizendo o seguinte, olha, judeu e não judeu, gentil e não gentil, agora vocês são um só. Enquanto vocês ficam brigando aí por muitas coisas, a cruz de Cristo veio para desfazer essa parede, acabar com isso e nos fazer nele uma só pessoa, um só corpo, uma só igreja, uma só razão, uma só fé, um só Senhor. Tanto é que ele fala isso. A revelação do mistério e da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito, novos relacionamentos conjugais e luta contra o diabo. Ele finaliza dizendo, não deis lugar ao diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã.
Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra a força das trevas. Amém, meus irmãos? Chegamos ao fim aqui. Estamos com 1h13 de live, né? A gente começou, Éder, eu acredito, com 12 ou 13 minutos, né, a ministrar a lição. Então, fechou a 1 hora, né, que nós, né, estipulamos para poder fazer o comentário. Os irmãos, desculpem alguma coisa aí que às vezes corta o som. A gente também aqui, para poder cumprir o tempo, a gente acaba muitas vezes lendo rápido, trocando uma palavra ou outra, né, atropelando uma palavra, mas a intenção é que os irmãos tenham sido alcançados, né, através dessa live. Perfeito, irmão Bruno, mas eu acho que ficou bem esclarecido e deixou aí um gostinho nos irmãos, né, para procurarem esta carta de Efésios e lerem com bastante calma. Vocês viram as importâncias ali, os assuntos que contém nela, de suma importância. Então, meus irmãos, aproveite essa semana, já que estamos de quarentena, vamos nos debruçar sobre esta carta e aprendermos ainda mais, né? E, claro, nós vamos ter ainda, né, irmão Bruno, para frente, se continuarmos pelas lives, teremos assuntos muito interessantes, né? O próximo assunto é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E se assim Deus nos permitir voltarmos à nossa igreja novamente e termos as nossas escolas presenciais, que tem sido uma bênção para nós. Nós agradecemos a cada um dos irmãos que nessa manhã tiraram esse tempinho para ficar aí conosco nessa live. Eu não sei se o Bruno quer fazer mais algum comentário, mas logo em seguida nós Não, queremos encerrar. Agradecer mesmo a audiência dos irmãos aí, Éder, né? Dizer para os irmãos, se tiverem alguma coisa, alguma dúvida, algum esclarecimento, os irmãos nos mandam um WhatsApp aí que a gente ajuda na medida do possível. Perfeito. Obrigado. Nós queremos orar a Deus nesse momento e queremos pedir que Deus venha abençoar esse domingo, abençoar a sua vida. Queremos orar pelos irmãos, aqueles irmãos que necessitam de nossas orações, e orar pelo nosso país, né, que está tirando esse dia de oração, né? O presidente solicitou e a igreja acatou e está, nosso pastor presidente, pastor Geraldino também solicitou que a igreja tirasse esse dia hoje para orarmos e para buscarmos a face do Senhor pela nossa nação. Não vamos estar orando neste momento. Amém. Pai, nesta manhã nós queremos lhe agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos, meu Senhor, por meio da tecnologia, Pai. Nós louvamos o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos que nesta manhã parou o que estava fazendo, Senhor, para meditar na sua palavra. Abençoa, Senhor, que o teu Espírito Santo venha realizar grandes feitos na vida dos teus filhos e que o crescimento, Senhor, na vida espiritual deles, Pai, possa se dar, Senhor, através destas meditações, através da palavra do Senhor, que é poderosa, que traz restauração, mudança, traz revigor à alma do ser humano. Pai, nós entregamos tudo aos cuidados do Senhor. Oramos nesta manhã também pela nossa nação, oramos pelo nosso país, pelo nosso Brasil, Senhor, que está, Senhor, acometido por esta enfermidade, por esta epidemia, que tem assolado e tem destruído famílias e lares, Senhor. Nesta manhã nós colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha agir em prol desta nação, Pai. Realizar grandes feitos em nosso país, mudar a realidade, Senhor, de Guaíba também. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e pedimos, Pai, continua na direção. Em o nome de Jesus é o que eu lhe peço. Amém. Então, irmão Bruno, Amém. Estamos despedidos nesta manhã. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe e lhe dê um domingo abençoado, cheio da graça do Senhor. Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão. Então tá.